Vamos lá para nossa pauta política. A gente começa agora falando do feriado do Dia do Trabalhador. Nada melhor do que falar com o Dr. Mauro César, que atuou nessa área praticamente toda a vida. Dr. Mauro, é um feriado e o trabalhador tem o que comemorar? Os avanços, principalmente nos últimos anos, são bons avanços? Tirando a política de lado, se nós falarmos dos indicadores econômicos de emprego, o Brasil vem melhorando desde pós-pandemia os postos de trabalho. E hoje, por exemplo, tem 7,5% de população efetivamente desempregada. Isso quer dizer que nós temos emprego hoje. Já chegou a 12%. Isso é uma tragédia para o país. Então, o que ocorre nisso? Porque tudo tem os dois lados tecnicamente. Se a economia vai bem, você tem mais emprego com carteira assinada e você tem mais gente trabalhando em qualquer atividade. Por exemplo, da MEI, os microempreendedores individuais, que são milhares. Sai da carteira de trabalho, vai para a MEI. Não estou nem falando de terceirização. Mas, como a economia, para as empresas e para o custo de vida, está alto na prática, por exemplo, o governo não fez a reforma tributária, nem o governo anterior, e este governo está tentando, mas o Congresso está travando. Então, isso prejudica muito, tanto as empresas que geram emprego e renda, como prejudica os trabalhadores. Por quê? Porque as empresas, no máximo, dão só a reposição de salário para eles. E na primeira crise corta os empregos. Por quê? Porque ela não tem como pagar tantos encargos. É muito encargo. Nos últimos 15 anos, ninguém fez nada pelas empresas. O único que fez alguma coisa que beneficiou as empresas e o emprego foi o Michel Temer, em 2017, com a reforma trabalhista, que até hoje a Justiça do Trabalho reluta em respeitá-la. Mas Dia do Trabalho é um dia marcante na vida do trabalhador e ela deve ser comemorada pelas suas conquistas e não pelas suas dificuldades. Então, o meu desejo é que exista muitos postos de trabalho, porque a única coisa que o trabalhador deseja, e eu fui trabalhador com carteira assinada por mais de 50 anos, desde os meus 12 anos eu tinha carteira assinada, é ter um emprego e receber corretamente seu salário. É só isso. Ele não quer favor, ele não quer roupa do patrão, ele não quer favor do patrão, ele quer ter uma jornada de trabalho, receber seu salário e ter seu fundo de garantia e INSS recolhido, para um dia, quem sabe, ele se aposentar com um salário mínimo, que é o que se aposenta hoje. Se é que se aposenta, porque hoje nós temos 10 milhões de ex-trabalhadores que pediram aposentadoria e estão lá dentro das filas do INSS, da Justiça, com o INSS recorrendo, para não conceder o direito deles a aposentarem. No final do governo passado era em torno de 2 milhões. Agora tem mais 8 milhões de pessoas aguardando exames, perícia, falando que o documento não está certo, e o Ministério da Previdência pouco ou nada faz para essa fila acabar. E sim, ela só aumenta. Na minha opinião, é porque o governo não tem dinheiro para pagar os aposentados. Muito bem, um outro assunto aqui, olha, o vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a responsabilidade fiscal é um dever de todos durante a sua participação na AgriShow que está acontecendo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele defendeu que o governo do presidente Lula tem como característica o diálogo entre os poderes. E ele disse o seguinte, que esta reforma tributária ela vai trazer mais eficiência econômica. Será? É isso mesmo? Eu tenho 67 anos. Farei 68 próximos dias. Vai ter festa, né?
Não, eu não dou festa. Ah, não tem festa? Eu não sou favorável à festa. Em tempos de crise, é só cumprimentos mesmo. Mas, isso que o Geraldo Alckmin falou, que a reforma tributária ela vai ser boa, eu ouço desde o Delfim Neto, quando ele era ministro da Economia do Geisel, na ditadura militar. E foi difícil com ele. Delfim Neto tá vivo ainda. Tá Se vivo. não me engano, tá vivo ainda, tá com 90 anos. E o Delfim falava assim, olha, quando a economia crescer, nós vamos repartir o bolo. Eu tô até hoje, eu devia ter quanto? 14, 15 anos, eu tô esperando meu pedaço do bolo dessa economia, até hoje eu não recebi. Então, o governador Geraldo Alckmin, que esteve num evento, a porta fechada, lá em Ribeirão Preto, na AgriShow. Porque o Lula não foi, né? O Lula não vai nesses lugares, né? O agronegócio tem uma consideração meia complicada em relação ao petismo, ao governo dos invasores de terra, MST, Lula, PSOL do Boulos. Então ele não foi. Não foi no ano passado e não foi nesse também. Então o Geraldo Alckmin fala aquela lenga-lenga de político. Olha, a reforma tributária vai ser bom para todo mundo. Primeiro que é mentira. Até porque, se um dia a reforma tributária for boa, e eu espero que seja, ela não muda a carga tributária, o Brasil vai continuar sendo a maior carga tributária do mundo. Então, repito, foi assim com o Collor, foi assim com o Itamar Franco, foi assim com o Fernando Henrique Cardoso, foi assim com o Lula, 2 governos, foi assim com a Dilma, foi assim com o Temer, e está sendo assim com o Lula. Então, é um bando de mentirosos, com o Congresso Nacional piorando essa mentira da reforma tributária, a ponto do governo Lula, através da AGU, Advocacia Geral da União, ter entrado a semana passada com um pedido para derrubar o veto do Congresso, que obriga agora 17 segmentos da empresarial a pagar mais impostos. Quer dizer, ele não cumpriu esse diálogo que o Alckmin disse que ele tem. Não tem diálogo, coisa nenhuma. O governo do Lula, ele está gastando muito, muito. E não tem dinheiro para pagar. A arrecadação já chegou num topo que agora as pessoas estão deixando de pagar porque não tem como pagar. As empresas estão quebrando, as empresas estão falindo. Passe nas ruas do comércio da sua cidade, vê lá quantos prédios tem para alugar. Tem para cá, aluga no comércio. E outra, você deve ter visto a economia nossa está se transformando numa economia do camelódromo. Isto é, nas áreas ditas nobres do passado, Barão, Mafei, os empresários estão comprando casa e quebrando ela, fazendo 5, 6 portinhas para alugar para esse MEI, microempreendedor individual, que realmente recolhe muito pouco imposto, e a grande maioria, 90%, está tudo atrasado com os impostos. Por quê? Porque não consegue sobreviver. Então, eu espero que esse Congresso que não trabalha, só gosta de emenda parlamentar, dinheiro. O Lula soltou 3 bi semana passada para eles não votarem os vetos. Aí eles tiraram da pauta. 3 bi de emenda para os deputados e senadores. Agora, essa semana, agora tem 1º de maio. Quarta-feira, então não vamos votar também. Então é mais para eles negociar. Quanto mais eles vão ganhar de emenda, mais emenda. Aí chega na outra, não vota mais nada. É uma vergonha. O parlamento nosso é uma vergonha. Não é o único, mas é o nosso. E é uma vergonha. Não vamos ter reforma tributária tão cedo. E se a regulamentação da reforma, que foi apresentada quinta-feira pelo Haddad no Congresso, vier a ser aprovada, essa reforma plena ela só vai entrar em vigor daqui a 10 anos. De agora até 10 anos. Aí vem outro governo, muda tudo de novo. Então, eles mentem para a população, eles são descarados. E poucos têm voz para falar o que eu estou falando. Que a economia do Brasil não vai bem. Nós temos indicadores positivos, mas se você olha o macro cenário, o cenário como um todo, pergunta para a dona de casa como é que está o arroz, feijão, a carne. Pergunta o sabão, pergunta os produtos de limpeza. Então, não está bem porque a população não tem poder de compra. Você sabe o salário médio de um
de presidente prudente, médio. Médio. R$ 1.500. Não, é 1.850. 1.850. E o médio do Brasil, pegando as capitais, Brasília, aquele antro de Marajá, tudo lá que ganham milhões, R$ 2.280. É muito pouco. É pouco demais. Como é que você, com esse dinheiro, você vai comprar vestimento, alimentos, produtos de higiene, pagar seu cartãozinho de crédito, pagar seu passe, é muito pouco. Essa é a realidade. Agora, por que não se paga mais? Que é o outro lado. Porque esse mais que você poderia pagar, você paga para o governo, seja ele qual for. Eu conversei hoje com o dono de uma empresa de terceirização de serviço. Pediram um orçamento numa empresa particular, só trabalha com empresa particular, para contratar 3 auxiliares gerais para uma limpeza de um determinado prédio. O empresário do prédio falou para ele, eu consigo pagar R$ 6.200. Ele falou, impossível. Menos de 8 mil eu não consigo te atender. 8 conto. 8 mil. Por quê? Porque um empregado terceirizado, ele custa em torno... Não, me perdoa. 3 empregados. 8 mil. Eles queriam pagar 6 mil. Então já vai pagar mal para o funcionário, que já não vai trabalhar bem, vai trazer problema para a empresa que está ali. E a empresa, o custo desse empregado é 6.200. O custo, 6.200. 6.200. Ele falou, com menos de 8 mil, não dá pra gente te oferecer essa mão de obra. Por quê? Porque a gente tem que arcar com custo de acidente, custo de auxílio doença, né? O registro, fundo de garantia, férias, 13º. Porque um terceirizado, legalmente falando, é isso aí que paga. E mais, vou deixar aqui um alerta no dia do trabalho. Esse empresário de uma empresa séria que terceiriza a mão de obra para outras empresas está me diz que órgãos públicos aqui de Prudente, órgãos públicos que contratarem empresas de terceirização de mão de obras baratas, os funcionários estão lá na empresa de órgão público trabalhando, só que não receberam salário, nem o vale alimentação, e muitos estão abandonando o posto de trabalho. Olha só. Não vou falar o nome, porque envolve grandes órgãos públicos aí. Sim. Mas olha, diretores de órgão público, abre o olho. Abre o olho se o seu terceirizado está recebendo aí certinho. Até porque, em homenagem a ele, dia 1º é dia do trabalho. Já pensou, você todo bacana aí, e o seu terceirizado não está recebendo salário em dia, não tem um vale, não está com recolhimento de fundo de garantia, INSS. Daqui a pouco vira notícia aqui na Mix. Infelizmente. Então o trabalhador merece respeito. E a economia não está respeitando nem o trabalhador, nem o empresário. Essa é a triste realidade. Muito bem, doutor Mauro César Martins, muito obrigado mais uma vez aqui no Jornal da Mix. Gostaria de ter falado de temas mais alegres, mas infelizmente é o tema do cotidiano econômico. Tem que dar na madeira, é isso aí, é a verdade aqui, doa quem doer, aqui no nosso Jornal da Mix. Bom, amanhã estamos de volta com o Dr. Mauro César Martins com mais informações aqui no nosso jornal.